Boa noite. Hoje é quarta-feira, dia 22 de julho de 2020. A recuperação econômica continua baixa no Rio Grande do Norte e setores mantêm queda mesmo com a reabertura do comércio. O cenário é apontado pela Secretaria Estadual de Tributação. E o estado chegou hoje ao número de 45 mil casos confirmados da Covid-19. A taxa de isolamento social caiu 1 ponto percentual. E você vai ver também. O comitê estuda soluções para ponto de alagamento na Rota do Sol, principal ponto de acesso a praias do litoral sul potiguar. E ainda, a Assembleia Legislativa adia pela 4ª vez votação da reforma da Previdência. Essas e outras notícias você confere a partir de agora com o Band Cidade, que está no ar. Quem mora ou precisa passar pela Rota do Sol, principalmente em tempos de chuva, conhece de perto os transtornos que vêm sendo registrados no local. E para tentar solucionar o alagamento que praticamente fecha o acesso ao litoral sul, foi formado um comitê com alguns órgãos do governo. A finalidade é definir soluções e prazos. O alagamento nessas imagens é no trecho da Rota do Sol, que liga Natal ao litoral sul. Esse transtorno normalmente acontece sempre que chove, causando perigo nos 2 sentidos da via. De acordo com a CAERN, o local sempre apresentou problemas em períodos chuvosos, mas nas últimas semanas a situação se agravou. A quadra chuvosa desse ano foi bem maior do que a dos anos anteriores. Isso faz com que a água dessa chuva recarregue aquele lençol freático que já estava elevado em função da lagoa de infiltração e alague a pista. Na última terça-feira foi formado um comitê com alguns órgãos do governo do estado para analisar e discutir soluções para o problema. A governadora determinou, que o SEMAR, que é o secretário João Maria, coordenasse um grupo na busca dessa solução, um grupo que envolve CAERN, DER, SEMAR, Secretaria de Infraestrutura e IDEMA. E ontem estivemos reunidos sobre isso para que o governo, de forma una, busque solucionar esse problema. O diretor-presidente da CAERN explicou que a equipe técnica vai trabalhar, neste primeiro momento, com uma solução emergencial, para depois resolver o problema em definitivo. Temos soluções que são emergenciais, algumas que são provisórias, mas de mais médio prazo, e a de longo prazo, que é a solução definitiva, que é a conclusão da estação de tratamento da Zona Sul, Guarapes-Jundiaí. Está prevista para 2022 a conclusão dessa estação de tratamento, e até lá, a CAERN vai se comprometer a bombear a água da pista para a lagoa e da lagoa para uma área que foi licenciada para que a gente coloque o efluente tratado. Posteriormente, adquirir uma nova área de infiltração para reduzir a carga do lençol freático daquela região. E no final, como eu falei, em 2022, a estação de tratamento da Zona Sul. A CAERN informou que vai instalar amanhã uma nova bomba no local para retirada de água. O equipamento deverá começar a operar até o final de semana e a expectativa é evitar novos alagamentos. Mudando de assunto e trazendo agora informações sobre a Covid-19. O Rio Grande do Norte chegou hoje ao número de exatos 45.184 casos confirmados da doença. Já são 1.800 óbitos no estado, 11 nas últimas 24 horas. Outras 200 mortes que podem ter sido causadas pela doença seguem em investigação. Os números foram revelados pela Secretaria Estadual de Saúde. Um dado que recebeu destaque da Coordenadoria de Vigilância Epidemiológica foi o isolamento social, que vem caindo no estado. Hoje, ele é de 40,66%. Segundo a CESAP, a queda está relacionada à reabertura econômica e para evitar novo pico de casos, nesse momento, a orientação é que mesmo saindo de casa, as pessoas evitem fazer isso em grandes grupos. A gente vai ouvir agora a subcoordenadora Alessandra Lucchesi, que responde pela Vigilância Epidemiológica da Secretaria Estadual de Saúde. Nós temos, nesse momento, um isolamento de 40,6%,
Ressalto que esses indicadores nós não temos observado, né, uma queda com comparação aos índices anteriormente que eram verificados e eram noticiados antes desse procedimento de reabertura. Contudo, a preocupação nesse momento é para que as aglomerações elas não aconteçam. Então, apesar de nós termos basicamente o mesmo número de pessoas circulando, a nossa preocupação nesse momento é que essas pessoas não aglomerem, que elas não estejam em ambientes em que estejam realmente cada vez mais agregadas. Nós vivemos um momento crucial, que é exatamente a reabertura tão solicitada e defendida por todos. Mas para essa reabertura continuar, essa taxa de isolamento social, ela precisa permanecer elevada, por um motivo muito simples. A gente não pode comprometer colocando uma alta taxa de contágio em detrimento da reabertura do comércio. Uma situação precisa caminhar com a outra e o nome disso se chama equilíbrio. A aglomeração registrada no final de semana na praia de Ponta Negra ainda vem repercutindo muito. Ontem, a governadora Fátima Bezerra se reuniu com prefeitos de 22 municípios litorâneos em busca de uma solução para impedir que cenas como as de domingo voltem a se repetir. Na reunião entre a governadora Fátima Bezerra e 22 prefeitos de cidades litorâneas, ficou definido que a partir de amanhã, equipes integradas das Forças de Segurança Pública vão atuar no acesso e nas praias de todo o litoral potiguar, de Baía Formosa até Tibau. As fiscalizações serão realizadas em parceria com os órgãos municipais de segurança, vigilância sanitária e da tributação, visando informar, educar, corrigir e reprimir abusos e possíveis aglomerações. Todos os municípios litorâneos, que correspondem a um contingente populacional de mais de 50%, vai ter essas ações de prevenção, sejam blitz educativas, sejam barreiras sanitárias, no sentido de proibir aglomerações nas praias, no chamado litoral. Foi esse o compromisso firmado aqui. Dados da Secretaria Estadual de Saúde mostram que os 28 municípios costeiros ou com acesso ao litoral do Rio Grande do Norte concentram mais de 52% da população do estado. Juntos, eles apresentam 68% dos novos casos de coronavírus e mais de 71% de todos os óbitos causados pela doença no Rio Grande do Norte. Um importante passo foi dado. A união das prefeituras com o governo do estado, das prefeituras litorâneas, que somam aí, representam mais da metade da população do Rio Grande do Norte. O executivo traz, sim, com essa reunião, uma determinação, junto com os gestores municipais e estaduais, para irem coibir eficazmente. Coibir quer dizer punir mesmo. Porque eu não encontro outra definição para essas pessoas que estão se aglomerando e, portanto, colocando em risco a minha vida e a sua vida, que não seja a definição de criminosos, de fato. Agora, o governo do estado precisa adentrar mais. E adentrar mais quer dizer ir para o interior. Chama muita atenção os números de Açu, os números da região do Seridó, que estão crescendo com relação à Covid-19, os números do Oeste. Portanto, essa unidade, essa disposição de unidade que a gente vê agora em se tratando dos municípios litorâneos, a gente precisa também ver para as prefeituras e o executivo estadual para os municípios do interior potiguar. E entre as medidas anunciadas pela Prefeitura de Natal para evitar as aglomerações nas orlas, está a possibilidade de fechar os acessos às praias urbanas da capital. Essas medidas foram publicadas em uma edição extra do Diário Oficial do município. E quem explica o documento é o secretário-chefe do Gabinete Civil da Prefeitura de Natal, Fernando Fernandes. Pensando nisso, o prefeito Álvaro Dias decretou, primeiro, a possibilidade, caso seja necessário, a interdição de avenidas que façam aglomeração de pessoas. Exemplo claro, a Avenida Erivan França, na praia de Ponta Negra. Foi exatamente onde aconteceu domingo passado toda essa concentração. Na hora que a prefeitura tem um controle, a entrada de carros limitados e, ao mesmo tempo, a proibição de som público, ou seja, lá no deck em Ponta Negra e algumas casas no entorno da Avenida Erivan França têm usado insistentemente som num volume excessivo, não foi feita nenhuma denúncia, por isso que a prefeitura também não atuou e, ao mesmo tempo, provoca ou estimula
o consumo de bebida alcoólica e a concentração e o bate-papo entre pessoas. Então, esta preocupação do prefeito é para que nós possamos manter a abertura gradual e responsável que a prefeitura tem tido. Nós não estamos recuando, nós estamos pedindo à população que mantenha os cuidados que se deve ter para evitar a contaminação com o coronavírus. Ou seja, distanciamento social, uso de máscara, sair de casa quando necessário. Esta é a nossa recomendação, este é o nosso pedido, este é o apelo do prefeito Álvaro Dias. O secretário Fernando Fernandes definiu bem: responsabilidade. Precisamos cada um ter a responsabilidade e a real dimensão do nosso desafio diante desse inimigo invisível, inimigo de todos nós. E a chegada do mês de julho marcou a retomada das atividades econômicas aqui no Rio Grande do Norte, em meio à pandemia da Covid-19. Mas mesmo com essa reabertura de estabelecimentos comerciais, alguns setores registraram queda de faturamento. Os dados foram revelados, trazidos pela Secretaria Estadual de Tributação. A retomada gradual das atividades no Rio Grande do Norte ainda não surtiu um efeito significativo na economia potiguar. A queda registrada foi de quase 9%. O levantamento acompanhou o desempenho dos principais setores da economia do Rio Grande do Norte, a partir do momento da retomada econômica. A gente está falando de uma avaliação da semana que vai do dia 6 ao dia 12 de julho, comparado com a semana que foi do dia 29 de maio a 5 de julho. Então, essa comparação realmente se mostrou essa queda de 8,8%. O secretário adjunto de tributação também falou sobre o impacto na arrecadação do ICMS. O imposto é o principal tributo do Estado. Ela teve uma queda nesse período que vai de março até junho, né, os 4 meses fechados, da ordem de 222 milhões de reais. Então, essa foi a queda que nós tivemos, realmente uma queda muito acentuada, mas já era esperado. Mas esse foi o volume de perda de ICMS nesse período. A Assembleia Legislativa teve mais um dia com sessão sem quórum suficiente para votações. Desde a semana passada, o Legislativo Estadual não consegue votar a proposta de emenda constitucional que está na pauta. A principal delas é a PEC da reforma da Previdência, que muda as regras de aposentadorias e pensões dos servidores estaduais. Registraram presença na sessão de hoje 12 deputados. Para votar uma PEC, é necessário o registro de pelo menos 15 parlamentares em plenário. E a gente continua falando sobre política. Vamos agora direto a Brasília conferir as notícias do dia no Congresso Nacional. Quem traz as informações? Napoleão de Castro. Muito boa noite para você, Napoleão. Amigos do Band Cidade, nesta quarta-feira, alegria de voltar de Brasília com as informações direto da capital federal. Ontem, um dia histórico no Congresso Nacional e a Câmara, em 2 turnos, votou a proposta que inclui o Fundeb, agora como um programa definitivo e na Constituição brasileira. No segundo turno, tivemos uma votação com 506 parlamentares. 499 votaram a favor da proposta e 7 parlamentares do PSL votaram contra o projeto para a educação básica no país. Importante destacar que da bancada do nosso estado, todos os parlamentares votaram a favor da matéria. Ontem também, no Congresso Nacional, o ministro da Fazenda, Paulo Guedes, entregou o primeiro pacote de 4 que o governo federal quer enviar para incluir na reforma tributária. O ministro Paulo Guedes esteve com o presidente do Congresso e também com o presidente da Câmara Federal. Hoje, na coletiva, o relator da matéria, Aguinaldo Ribeiro, destacou a importância de fazer uma reforma em favor da sociedade brasileira. Eu acho que a ideia é construir um sistema tributário que interessa ao país. Eu acho que isso é que é fundamental, que possa reduzir o compliance tributário que nós temos hoje, as obrigações acessórias, que possa trazer de volta o país a ser um país que seja competitivo. Eu acho que esse é o objetivo da reforma tributária. Napoleão de Castro, de Brasília, exclusivo para a Band Natal. Obrigada, Napoleão. E a gente vai conferir agora a previsão do tempo para amanhã, em parte da região Nordeste. As informações são da Somar Meteorologia.
Olá, muito boa noite. Boa noite também a todos que nos acompanham. A chuva continua ao longo da costa do Nordeste e nos próximos dias ela ganha força, especialmente na faixa leste da região. O interior do Nordeste segue com tempo seco, o que é natural para a época do ano. Em São Luís do Maranhão, amanhã, quinta-feira, terá sol entre nuvens. A partir do fim de semana, a chuva estará de volta. E amanhã à tarde, a máxima chega aos 30 graus em São Luís. Teresina terá máxima de 36 graus, apenas com sol entre nuvens, não tem previsão de chuva. Em Natal, a chuva deverá ser isolada nesta quinta-feira, com máxima de 28 graus. E em Recife, tem previsão de chuva isolada, mas que ganha força ao longo do próximo fim de semana. Amanhã à tarde, a máxima chega aos 27 graus. E no próximo bloco, eu recebo para uma entrevista via Skype o infectologista Luiz Alberto Marinho. Band Cidade, volta em um minuto. De volta com o Band Cidade. E a gente recebe agora, para uma entrevista via Skype, o infectologista Luiz Alberto Marinho. Doutor Luiz Alberto, muito boa noite e seja bem-vindo ao Band Cidade. Boa noite a você e todos os telespectadores. Doutor Luiz Alberto, eu começaria essa nossa conversa perguntando ao senhor que é um médico extremamente experiente, como é que o senhor tem acompanhado esse debate público entre profissionais médicos com relação a condutas a serem adotadas de medicamentos para a Covid-19 e, ultimamente, a gente vem acompanhando muito essa questão, essa polêmica envolvendo a ivermectina? Olha só, eu diria que quem estuda o problema, quem estuda os detalhes fisiopatológicos, pode tomar a decisão de tratar precocemente com as drogas disponíveis, como aquele grupo que prefere adotar a chamada evidência robusta na medicina para poder prescrever com tranquilidade. São dois grupos que eu não vejo antagonismo algum, não é isso. Não é para se degladiarem, não é nada disso. Eu acredito que, inclusive, tenho grandes companheiros, grandes colegas, não só colegas, mas amigos, e que sei da sua capacidade técnica, do seu grande conhecimento, que a gente conversando por telefone, ele diz, rapaz, e aí, as drogas que você está usando? Porque ele não está usando. Você está notando alguma coisa? Eu digo, estou notando, não posso afirmar com, digamos, exatidão, mas é uma observação clínica, que foi exatamente isso que aconteceu no mundo todo, né? E digo para eles também, eu espero que o tratamento que vocês estão adotando, ou seja, apenas quando o paciente vai necessitar o internamento, aí eu acho que as duas condutas no paciente mais graves são condutas semelhantes, eu espero que você esteja se dando bem. E eles dizem, alguns deles, não, eu acho que está no conforme a gente tinha programado ao estudar a fisiopatologia e os mecanismos patogênicos da Covid-19. Então, eu não vejo antagonismo nenhum, são apenas orientações que são diferentes, cada um tem a sua justificativa técnica, justificativa científica. Aqueles que optaram por usar drogas disponíveis a baixo custo, já conhecidas, ninguém está fazendo aqui ensaios em anima nobile com drogas desconhecidas, não é isso. E eu também não vou me dirigir somente a uma substância. Nós temos uma pleiade no mundo, eu vou citar algumas: nitazoxanida, ivermectina, remdesivir, favipiravir, hidroxicloroquina, cloroquina, tá bom? São drogas, então, que têm sido testadas, ensaiadas exatamente no front da adversidade, na guerra, como se diz, no campo de batalha, e algumas, em alguns serviços do mundo, eu cito aqui, por exemplo, a Itália, eu cito alguns trabalhos vindos da Espanha, já agora, recente, dos Estados Unidos. Eu acho que todos já ouviram falar no chamado Complexo de Saúde Henry Ford, Michigan, que está ensaiando em vários pacientes hidroxicloroquina. Então, nós nos damos ao direito de, vendo essas, digamos, exitosas observações, como vistas na Itália,
como vistas em Madrid, através da doutora Marina Bucá, que é brasileira. Foi ela que nos chamou a atenção, porque os chineses, no início da pandemia, estavam usando essas drogas no paciente já grave, aquele que já estava ou muito próximo da UTI ou já estava internado em UTI. E eles começaram a dizer que as substâncias não estavam mostrando uma resposta interessante. Quando isso chegou na Itália, os italianos estudaram um pouco mais a doença, também pelos conhecimentos que a própria China começou a emandar, não é? Porque passaram por lá primeiro e sentiram na pele o problema, começaram a estudar e eles mudaram essa performance, mudaram o objetivo. Vamos então tratar no início, porque essas drogas, elas, principalmente no caso da ivermectina, da anitazoxanida e da própria hidroxicloroquina, tem uma ação de impedir ou, pelo menos, dificultar a multiplicação do vírus naquela primeira fase da doença, que é quando o paciente não está grave, não está internado. Então, esse foi o racional. Veja bem, não é baseado só nos conhecimentos in vitro, foi in vivo também. Os conhecimentos in vitro, respaldaram a utilização. São drogas já usadas há décadas, já se tem uma segurança, uma certa tranquilidade em relação às eventuais reações colaterais. Então, começou-se a usar, os resultados que foram apresentados começaram, então, a chamar a atenção do mundo todo ou de parte do mundo, porque sempre vai existir aqueles que vão preferir as evidências robustas, porque essa que eu estou falando é evidência também, evidência científica, que é talvez o primeiro passo para que essa evidência se transforme em evidência máxima, robusta, do tipo 1A. Só para vocês terem uma ideia, só para concluir, só para ter uma ideia, hoje, na medicina, a gente sempre cita a especialidade de cardiologia, porque ela é considerada uma das especialidades que mais usa a medicina baseada em evidência, e somente 10% praticamente dos protocolos cardiológicos são baseados em experiências robustas do tipo 1. Então, eu me senti também, nós nos sentimos também no direito de, atendendo a essa demonstração de eficácia, utilizá-las. Agora, respeito, lógico que sim, aqueles que preferem não utilizar ou terem dúvida em utilizar e vão fazer aquilo que a gente chama do atendimento clássico quando o paciente está internado. Doutor Luiz Alberto, a gente está quase concluindo, mas eu queria saber do senhor, como é que o senhor avalia essa postura agora dos gestores da reabertura? O senhor, como médico especialista, é o momento, doutor Luiz Alberto, ou o senhor acha que há risco nesse momento dessa reabertura que já está ocorrendo? Olha só, isso é uma pergunta que jamais será respondida de maneira exata, que não se questione. Não, eu acho que já talvez até mais tempo a gente já pudesse ter começado a essa flexibilização do isolamento social. Porque eu quero lembrar também às pessoas que a saúde é um bem-estar físico, mental e social. Esse é um conceito, digamos, simplório, eu concordo, mas que é adotado pela Organização Mundial da Saúde. Então, a gente estava muito preocupado, com toda razão, na parte física, né, no bem-estar físico, eventualmente até no mental, mas a gente esqueceu por completo o bem-estar social, que talvez cause repercussões tão deletérias quanto a doença causou do ponto de vista físico. Então, já era tempo, eu acho que sim, embora isso seja questionável. Vai haver, ou pelo menos há risco de volta de alguns picos, de aumentos. Isso é também possível. Aconteceu em vários lugares depois da flexibilização. Mas ela teria que vir, senão nós vamos entrar, não numa pandemia, porque não são todos os países, mas aqui no nosso caso, numa epidemia do desemprego e da fome, o que poderá ter repercussões tão drásticas quanto a própria doença. Doutor Luiz Alberto Marinho, infectologista, agradeço, doutor Luiz Alberto, por suas informações, por seus esclarecimentos aqui no Band Cidade. Uma ótima noite para o senhor.
Boa noite. Eu quero só lembrar o seguinte, que esse retorno, ele é criterioso, adotando as mesmas medidas que a população deveria ter adotado desde o começo. Aquele distanciamento entre uma pessoa e outra de 1 metro, 1,5 metro, evitar aglomerações, o uso da máscara sempre quando fora de casa, higienização das mãos. A gente perdeu o contato com o Dr. Luiz Alberto Marinho. O Band Cidade vai para um breve intervalo e volta a se encontrar em 1 minuto. De volta com o Band Cidade. Pessoal, a gente passou por meses bem complicados, de muita insegurança e apreensão por conta da pandemia do coronavírus. Mas agora, a gente precisa se preparar para retomar as atividades. Precisamos voltar com segurança, cuidado redobrado e seguindo todas as orientações de prevenção. Vai sair de casa? Coloque a máscara. Ela é muito importante para proteger você e os outros. E claro, a recomendação de lavar sempre as mãos com água e sabão ou usar álcool em gel continua necessária e fundamental. Manter distância na hora de conversar, higienizar sempre o seu material de trabalho, telefone, mesa, celular. Não compartilhe objetos de uso pessoal. Seguindo essas orientações, a gente reduz as chances de contágio e pode ver esse nosso Brasil crescer de novo. Para retomar, o cuidado tem que continuar sim. O Brasil se prepara junto com você. E mudando de assunto, falando agora sobre economia, as vendas de produtos de primeira necessidade, como os alimentos, estão crescendo nos supermercados, que passaram a faturar mais. Você acompanha agora por quê? Carrinho cheio, uma cena que se tornou mais frequente nos últimos meses nos supermercados do país. Ele principalmente está ficando mais em casa. Eu também, porque eu estou trabalhando por período de plantão, dia sim, dia não. Então, a gente está consumindo mais alimento. E andando pelos corredores dos supermercados, a gente consegue compreender um pouco melhor desse comportamento. É o caso, por exemplo, da área aqui, olha, de hortifruti, que ficou mais movimentada, sinal de um consumidor que passou a fazer compras para consumir em casa. Isso tem alavancado as vendas dos supermercados brasileiros em plena pandemia. Mais alimentos e também mais produtos de higiene e limpeza. Coisas que você não comprava antes, compra agora, né? Então, álcool mesmo. Álcool eu usava muito pouco, agora não. As mudanças trazidas pela pandemia puxaram as vendas nos supermercados nos 5 primeiros meses deste ano, na comparação com o mesmo período de 2019. Por esse período ter sido bastante positivo, a gente vai ficar com um crescimento, é a expectativa nossa, um crescimento real durante o ano ainda. E com os supermercados, outros setores devem ser impulsionados. Se você compra mais, eu preciso ter um estoque para te atender. A gente compra mais. Então, é uma cadeia que vai chegar sempre lá na ponta, que é a origem do produto. Aos poucos, com a reabertura da economia, os hábitos de consumo também voltam ao que era antes. Outros podem ter vindo para ficar. Hoje eu não consigo mais chegar em casa sem fazer toda a higiene, sem poder higienizar os produtos para poder guardar. Coisa que antigamente a gente não tinha esse costume. E o Band Cidade fica por aqui. Ótima noite para você.